né? E demos várias dicas e por que não cometer, quais são, né, as situações que pode implicar nessa criança de hoje, no futuro adulto do amanhã, e chegaram muitas partilhas. Eu vou começar com, a gente sublimou os nomes, Certo. tá? Boa tarde, maravilhosas do meu coração. E a gente fica feliz e agradecida, né, Jana? Meu ex-marido, na minha frente, me trata muito bem, mas a família dele, ele desce o sarrafo em mim. Diz que gasto a pensão comigo, que não cuido dos nossos 2 filhos, inclusive um filho com autismo severo que depende de mim para tudo. A minha filha de 14 anos fica indignada com o pai, porque ele fala tudo na frente dela. Ela me conta tudo. Eu fico sem saber o que fazer, porque eu já tive muitos conflitos com ele no passado, já falei com ele uma vez sobre isso, mas ele ignorou. O que posso fazer em relação à minha filha, que está ficando com muita raiva do pai? A gente está falando aí de um adolescente de 14 anos que compreende tudo muito bem, né, É Janaína? verdade. Primeiro que alienação parental é crime, né? E aí, depois, Fernandinha, é bom até falar com o pessoal aqui da advocacia para trazer esse tema Sim. também, para mostrar isso. E antes, se não fosse, já existe uma questão do abuso. Abuso psicológico também é crime. Então, a gente perceba como isso é difícil. A gente já tem o do abuso psicológico e já tem da alienação parental para mostrar o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, como ela está falando de uma filha de 14 anos que já argumenta, que já tem cognitivamente o entendimento do que está acontecendo. Não é como a gente estava falando no primeiro bloco, que é uma criança que tem sensação, mas não consegue falar. Então, seria importante que ela conversasse novamente com o marido, né? Dissesse o que estava acontecendo claramente. Quem sabe até... Com o ex, né? Que às vezes... Desculpa, com o ex-marido. Quem sabe até a filha adolescente participar, partilhar da conversa, dizer, olha, quando você fala da minha mãe, eu sinto raiva. O meu comportamento mediante essa raiva é querer me afastar de você, porque eu acho injusto, porque eu vejo que como ela cuida da casa, do filho, de mim, de todo, né, a dinâmica da casa que ficou sem o pai. E é tão importante que isso seja esclarecido, porque vai ter impacto para a própria vida dele. Claro, né? A gente está falando de alguém que tem 14 anos, que já não é uma bebezinha que compreende tudo, que muitas vezes só não externaliza. Mas aí é aquela história que eu falei mais cedo. Vai começando a se comportar, evitando o pai. Isso, e é um comportamento que gera tanto para ela quanto para ele uma dissociação, né, desses papéis de filho e de pai. Boa tarde, Fê. A minha irmã fez isso com o meu sobrinho depois da separação. Ele cresceu com todos os traumas dela e hoje ele é um adolescente muito difícil de conviver, porque ele é sempre negativo em tudo, sem falar da raiva que ele tem do pai por conta disso. Como podemos ajudar? Olha aí, né, Dan? É aí a consequência da alienação feita lá atrás. Confirmando o que a gente estava dizendo, tem um impacto muito grande, né? E realmente tem. Então, todo mundo que assistiu o programa, se entendeu que vale a pena alguém ver, assistir, descobrir, conversar, não perde, vai lá no portal, né, Fernandinha? Outra coisa, agora, no que você está falando, então já foi gerado um trauma. E para trabalhar com traumas, precisa trabalhar com terapia. Então, o teu sobrinho, ele precisa de uma ajuda psicológica capacitada para ajudar nisso, para ele entender o que aconteceu, para ele minimizar e saber trabalhar com essa raiva, entender que o que era da mãe dele tinha todo um contexto ali naquele momento da separação e que talvez não precisasse ser dele porque eram papéis diferentes, e aí ele vai melhorar. Olha, a gente conversou aqui no início do programa que a gente fala de alienação parental e muitas vezes condiciona pai e mãe, mas não necessariamente precisa envolver a relação dos pais. Isso, família. Pode vir de outras pessoas. É o caso da nossa telespectadora aqui, Jana. Ela e a sogra dela, elas não se dão bem. Ela não gosta da sogra, nem a sogra gosta dela. A família do meu marido não procura ter aproximação com os meus filhos, muito menos a avó, o avô e as tias. Eles não vêm visitar as crianças. Eles só veem as crianças quando o meu marido leva eles lá. E eu não gosto muito quando meus filhos vão ver eles, pois os avós não fazem questão dos meus filhos. Estou errada em não incentivar os meus filhos?
É aquilo que a gente estava falando, é uma tentativa de isolar. Se o pai, né, que tem a mesma autoridade que você tem sobre os filhos, e é bom entender que a gente não pode tirar a autoridade nem do pai, nem da mãe sobre os filhos, ele quer essa partilha, quer levar os filhos para a casa dos avós, então é importante que ele tenha essa autoridade e que ele tenha esse poder. Então, se você incentiva que os teus filhos não cheguem na casa da avó, não vá, é um isolamento e um pouquinho de manipulação. Então, é perigoso você fazer isso sim. Quando seu filho, seus filhos, ou de uma certa forma, entenderem que não é interessante lá, ou que talvez não queiram, ou que não sejam bem recebidos, caso isso aconteça, eles mesmos podem tomar essa decisão. A gente não está dizendo que isso acontece, caso isso aconteça. Preste atenção direitinho, porque às vezes está transferindo algo que é dela, né, e da sogra, para a relação de avô, de tio, que é tão gostoso, né? E é necessária, é família, necessária, né? família. Bom, agora a próxima. Acabou já? Ai, meu Deus! Desse retazito, Fernandinha, passaríamos ter 1 milhão, mas não dá. Pronto. Jana, não dá tempo. Mas Jana já fez uma postagem sobre isso no Instagram, que eu já li, tá maravilhosa a postagem. Você vai lá, segue o Instagram da Janaína, @JanaínaGFW. Se de alguma maneira essa temática tocou você, é porque de alguma maneira você se sentiu, né? Tem alguma coisa, né, Jana? Porque se não é uma coisa do seu dia a dia, você nem se importa. E muitas vezes, Fernandinha, isso era um pouco comum, né? E aí termina que a pessoa vai repetindo, nem se dá conta. Se você leu e entendeu que essa sua repetição está trazendo impacto para o teu filho, está trazendo impacto, pode trazer para a vida adulta dele, então protege ele. Mais do que qualquer outra relação, é muito importante essa responsabilidade, porque os filhos, eles não pediram, eles não escolheram, eles foram aquilo que a gente estava falando, investimento de uma relação decidida pelos pais. Então não tem mais casamento, não tem mais parceria, mas você precisa cuidar dos seus filhos. É isso, né? @JanaínaGFW. Jana, boa semana, até segunda que vem. Sim. Você vai lá seguir Janaína, eu já tenho a postagem sobre alienação parental, tá? Vou pro intervalo.